Eu acho que eu e esta igreja temos muitas coisas em comum. A fé, o amor ao trabalho de Deus, a fraternidade, a comunhão. Mas há uma coisa que eu só fiquei sabendo hoje, e os irmãos não sabem. A igreja vai comemorar 82 anos em setembro. Eu já tenho 82. Bonito, não é? Ver como é que Deus acompanha a vida da gente, como Deus acompanha o seu trabalho durante todo este tempo. Graças a Deus por isso. Eu estou muito alegre de estar com os irmãos aqui nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, onde eu vou ler os versos de 12 a 18. Verso 12, capítulo 4, primeira carta de Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete nos negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Verso 18. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Nós queremos falar hoje sobre um tema que pode parecer assustador para algumas pessoas. Já uma senhora me procurou e disse que ficou assustada com o tema da mensagem. Espero que Deus tenha uma mensagem para todos nós, mesmo quando nós consideramos que Deus poderá nos ajudar a morrer. Em 202 da era cristã, o imperador romano Sétimo Severo emitiu uma lei tornando ilegal a conversão de pessoas ao cristianismo. Em Cartago, no norte da África, a consequente perseguição foi sentida mais severa. Uma senhora chamada Bíblia Perpétua, com 22 anos, mãe de um filho ainda pequeno, e sua serva Felicity, que estava grávida de 8 meses, foram presas, porque faziam parte de uma classe de crentes cristãos. Perpétua cuidou do seu filho na prisão e combinou com sua mãe para ficar com o menino se alguma coisa lhe viesse a acontecer. Ainda na prisão, a serva deu à luz o seu bebê. Quando o pai de Perpétua soube que ela ia ser jogada na arena com animais ferozes, ele tentou tirar a filha dessa situação. Ele não conseguiu realizar o plano, porque ele mesmo foi açoitado. No dia da execução de Perpétua, os homens foram levados primeiro. E entre eles estava Saturnus, o líder da classe de estudo bíblico.
Ele parou no portão e disse sua última palavra para Prudens, o governador da prisão, que mais tarde se tornou um cristão e também foi martirizado. Os homens foram colocados na arena com um urso, um leopardo e um javali selvagem. Enquanto Saturno estava sendo mutilado pelas bênçãos, os que assistiam gritavam: ele está bem batizado. Logo depois, Perpétua e Felicity foram despidas e enviadas para a arena para enfrentar uma jumenta selvagem. A tortura foi chocante demais para as pessoas que assistiam, que passaram a gritar: chega! Chega! E assim as mulheres foram levadas para o executor. Perpétua gritou para alguns amigos que choravam: levem a palavra para os irmãos e irmãs, fiquem firmes na fé, amem uns aos outros, não deixem que o nosso sofrimento se torne uma pedra de tropeço para vocês. Bem, o primeiro ataque do gladiador não foi suficiente. Perpétua gritou de dor e tomou a mão do gladiador e dirigiu a espada para a sua própria garganta. Isto aconteceu há muito tempo. Mas em 1981, dia 18 de janeiro, um grupo de terroristas chamado de M19 invadiu o Instituto de Linguística de Verão, que é para a tradução da Bíblia, em Bogotá, na Colômbia. Sequestrou o tradutor-chefe da Wycliffe com o nome de Chet Peterman. A comunicação dos sequestradores dizia: Chet Peterman vai ser executado, a não ser que o Instituto de Linguística e todos os seus membros deixem a Colômbia até o dia 19 de fevereiro, às 18 horas. O Instituto não se mexeu. Brenda Bitterman e os dois filhos esperaram 48 dias. E em 7 de março, os terroristas atiraram no coração de Chet Peterman e deixaram o seu corpo em um ônibus em Bogotá. Mais de 100 companheiros tiveram a oportunidade de optar se desejavam outro campo de trabalho. Nenhum dos membros do Instituto deixou o lugar. E 200 candidatos se apresentaram como voluntários para ocupar o lugar de Chet Peterman. Mais ainda, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler se levantou contra os judeus e matou mais de 6 milhões nas câmaras de gás e nos campos de concentração. Neste ano, em fevereiro, 21 pessoas foram decapitadas na Líbia. No início de abril, 147 foram executadas em uma universidade no Quênia. Agora, mais de 30 homens foram decapitados e alvejados com tiros na cabeça na Líbia. Foram todos mortos pelo Estado Islâmico, porque eram cristãos. Mesmo tendo lido várias histórias como essas, o nosso pensamento nunca deveria ser como esse. Por que Deus deixa isso acontecer? E Jesus prometeu que isso iria acontecer. Se nós examinarmos em Lucas 21:16, nós podemos ler: e matarão alguns de vós,
Ou então o nosso pensamento deveria perguntar: nós poderíamos enfrentar isso? Nós aguentaríamos a dor? Poderíamos imaginar a possibilidade de negar a Jesus? Nós não queríamos dizer isso, Senhor. Nós somente desejamos estar livres para servir mais. Não somente desejamos estar livres para servir mais, mas nossos filhos precisam de nós. Podemos fazer mais estando vivos do que estando mortos. Seríamos então covardes? Ou teríamos a mesma coragem que teve Ilha Perpétua? Irmãos, eu penso que é muito importante cada um de nós pensar com firmeza sobre o que faríamos se terroristas sequestrassem o avião em que nós estamos viajando. E antes de provocar uma explosão dentro do avião, oferecessem a cada um a liberdade de afirmar: Jesus Cristo não é o nosso Salvador e Senhor. Eu penso que esta narrativa poderia fazer surgir a volta de um fundamentalismo radical. A violência no mundo em que nós vivemos aumenta a possibilidade de um dia isso acontecer. Mas o mais importante é o fato que pensamos sobre nossa morte por Cristo. Isso vai nos ajudar a viver por Cristo como devemos. Um verdadeiro cristão deve estar pronto para dizer: eu não renuncio a Cristo, mesmo que isso me custe a vida. Mas se dissermos isto, logo depois nós diremos: eu estou pronto para morrer por ti, Jesus, mas eu não consigo arranjar tempo para sentar e ler os teus ensinos cada dia. Eu estou pronto, Jesus, mas orar não me parece ser real. Eu estou pronto, Jesus, para morrer por ti, mas eu não consigo falar sobre ti com meu amigo João no trabalho. Eu estou pronto por ti, Jesus, mas eu não consigo manter a tua obra como eu disse. Uma das melhores maneiras de trazermos nossa vida as mudanças que honram a Cristo é comparar nossa maneira de viver com a vontade de morrer por Jesus. Mas se vocês forem como eu, algumas vezes se perguntaram: quando eu terei a força e a coragem para morrer por Jesus? Bem, por isso escolhi esta passagem de 1 Pedro, que eu acabei de ler, como texto para a nossa mensagem, onde a coragem é apresentada a todos nós. Não que vamos escapar das aflições, não, isso Pedro não disse. Mas que vamos ter a força suficiente para enfrentá-las. O Espírito Santo vai cuidar disso. Ele vai nos ajudar a morrer da maneira certa. Em primeiro lugar, vamos esclarecer a situação que os crentes estão enfrentando. Em segundo lugar, vamos examinar o que Pedro nos ensina sobre o que devemos fazer diante dessa situação. E em terceiro lugar, vamos focalizar sobre a fonte de poder para fazer aquilo que Pedro nos ensina nesse texto. Então pergunto: qual é a situação que os crentes da Ásia Menor estão enfrentando?
A resposta é uma palavra: sofrimento. E muitas vezes a morte. Agora, o que diz o verso 12 do nosso texto? Alguma coisa diferente? Não. Ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Pedro possivelmente podia ver no horizonte a perseguição de Nero, da qual ele, Pedro e Paulo foram mortos, e em que cristãos foram queimados vivos para iluminar o pátio real do imperador. Já nesta passagem, no verso 17, nós vemos a descrição da forte provação, como o julgamento que começa com o povo de Deus e depois com os incrédulos. Eu não entendi muito bem esse texto quando li pela primeira vez, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Isso não parece muito confortador no início. Se nós podemos ser presos e mortos porque cremos em Jesus, não é encorajador ouvir que Deus nos julga como julga os não crentes? Pergunta. Tenhamos cuidado aqui. Não é isso que o texto ensina. O verso 18 deixa claro que Deus nos julga não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Aí está a diferença. E se o justo apenas se salva, então ele está salvo. Então, o que significa o julgamento de Deus aqui nesta passagem? O verso 12 esclarece: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, é mesmo nesse sentido, para vos provar. O julgamento de Deus que vem para os crentes é para testar, é para purificar a sua fé e não para condenar o crente. É uma expressão do seu amor e da ira de Deus também. Em 1 Pedro capítulo 1, nós não lemos esses versículos, mas versos 6 e 7 nós poderíamos ler: em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que por um pouco contristados com várias tentações, provas, para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, esta é uma importante diferença que temos que entender. O mesmo ato de julgamento pode ser amor, que purifica para crentes, e ira, que pune para não crentes. Não existe promessa nas Escrituras que os santos escaparão da tribulação, nem mesmo da grande tribulação de que fala o Novo Testamento. O que está prometido é que quando o julgamento de Deus chegar à terra, ele vai começar com a igreja e terminará com os não crentes. Mas para a igreja será de purificação e amor. Para os não crentes será de fogo, de ira, de punição. Se lemos em Hebreus capítulo 12, verso 6, nós podemos ler: porque Deus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. No verso 13, é o texto que nós lemos, a ordem é chamada de participando das aflições de Cristo. No verso 14, a ordem é chamada de se pelo nome de Cristo sois vituperados, isto é, desprezados.
No verso 16, a ordem é chamada padece como cristão. Assim, o sofrimento que pode vir está ligado ao fato de que os crentes estão vivendo da mesma maneira de Cristo, identificando-se abertamente e então sendo chamados de cristãos. Pedro prevê que a perseguição que está por vir será severa, apenas pelo fato de os crentes estarem vivendo como Cristo. Eu repito, a perseguição será severa, apenas pelo fato de os crentes estarem vivendo como Cristo e estarem abertos à fidelidade a Cristo. Já o verso 19 nos dá a última descrição desta situação. Pedro a chama de sofrimento de acordo com a vontade de Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador. Pessoas que tentam resolver o problema do sofrimento, dizendo que essa jamais é a vontade de Deus, devem voltar a estudar este verso. Se a difícil prova é o julgamento de Deus, começando com a igreja, então a vontade de Deus é a vontade de Deus que nós sofremos. Não devemos desonrar a Deus, pensando que todas as vezes que sofremos, Ele nos deixou cair de seu controle. Os modos de Deus são estranhos, irmãos. Nós nem sempre vamos compreender os modos de Deus, mas são os seus modos. São os modos de Deus. E nosso dever é confiar que Ele é o Criador fiel, que tem em seu coração apenas os melhores interesses para os seus filhos. Vamos à segunda pergunta. O que os crentes devem fazer diante do sofrimento? Eu tenho 5 conselhos que Pedro deixa nesse texto que nós lemos. Se tivermos que antecipar a possibilidade de uma provação ou sofrimento. Primeiro, no versículo 12 do texto, ele diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Aqui está uma admoestação para que começamos como Deus é. E esta é uma admoestação para que tenhamos uma verdadeira e profunda teologia. Se sabemos que às vezes Deus deseja que o seu povo sofra, como está no verso 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Vou repetir. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Então, o julgamento de Deus começa com os crentes para testar. Para nos testar, como diz o verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esta aqui é uma casa de Deus. Assim, quando a forte provação chegar, nós não seremos surpreendidos. Nós não ergueremos o nosso punho para dizer: onde está Deus agora? Quando um jovem missionário e pai de 2 crianças morre com um tiro no coração, nós podemos chorar. Nós podemos nos irar por causa do pecado dos assassinos, mas nós não ficaremos surpreendidos. O nosso conhecimento de Deus, que aprendemos em 1 Pedro, no texto que nós lemos hoje, não vai nos lançar em confusão e incerteza. Deus é o Criador, Todo-Poderoso,
e fiel para com o seu povo. Deus não falha. Assim, o primeiro conselho é: não nos surpreendamos diante do sofrimento. Conheçamos o nosso Deus. Tenhamos uma verdadeira e profunda teologia sobre quem é Deus. Bem, a segunda exortação, que queremos focalizar no verso 19, diz: encomendem-lhe, quer dizer, entreguem-lhe a sua alma como ao fiel Criador. O propósito de uma boa teologia é criar e sustentar grande confiança em Deus. Em qualquer situação, em todas as provações de cristãos, o diabo está procurando devorar a nossa fé. Deus está procurando nos testar e refinar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. O grande propósito de Deus em todas as nossas provações será cumprido quando fizermos o que Jesus fez na agonia da cruz, quando ele clamou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que ele fez? Ele se entregou a um fiel Criador. De acordo com o que ensina Paulo na segunda carta aos Coríntios, ele diz que o propósito de Deus nas provações é causar em nós a dependência, não mais em nós, mas totalmente naquele que levanta os mortos. Foi assim que Jesus fez. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma terceira exortação. Essa deriva de uma boa teologia e uma grande confiança em Deus. Está no verso 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Nós queremos que eu repita. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ou, colocando a exortação no negativo do verso 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Quando sofremos segundo a vontade de Deus, não devemos nos envergonhar, mas nos alegrar. Isso é surpreendente. A marca de um cristão é que ele experimenta a alegria mais profunda e maior em ser desonrado com Cristo do que ser desonrado por homens. Pedro sabia o que ele estava dizendo. Ele tinha experimentado tudo isso. Nós vemos em Atos 5:41, depois de ser açoitado com outros apóstolos, o que eles disseram? Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta em nome de Jesus. Se nós admiramos e amamos intensamente pessoas, nós somos unidas a essas pessoas, somos tratados do mesmo modo. E isto é uma grande honra. E pode ser que a dor seja muito forte. As alegrias mais profundas na vida, às vezes, nascem de um solo seco e duro. Vamos à quarta exortação. Estamos nos versos 15 e também 19. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete nos negócios alheios. E o verso 19
fazendo o bem. Quando temos uma boa teologia, uma forte confiança em Deus e alegria transbordante, mesmo no sofrimento, os obstáculos para amar outras pessoas e os incentivos para abusar de outras não mais existem. Pessoas que matam, roubam, criam problemas para outras pessoas são aquelas que ainda não conhecem Deus em sua grandeza, que não confiam nele como faz uma criança e não encontram em Deus o completo gozo para suas vidas. Estas tentam satisfazer as frustrações da vida, fazendo coisas erradas. Mas aquelas que conhecem, confiam e se deleitam em Deus, estão livres da escravidão do pecado e sua alegria em Deus transborda em paciência e amor. Estas fazem as coisas certas com o coração. E a última exortação, que encontramos na segunda parte do verso 16. Antes glorifique a Deus. Aqui está a resposta principal. Deus é glorificado por nós quando a maneira de vivermos e falarmos mostra que Ele é grandioso. Se cremos nele, demonstramos que Ele é digno de louvor. Se nós nos alegramos no sofrimento por Deus, mostraremos que Ele é glorioso, mais valioso do que os prazeres e as aprovações humanas. Se fizermos o bem aos nossos perseguidores, ao invés de retalhar, mostramos que Deus é suficiente em glória para satisfazer nossos anseios. Os desejos totais de um crente verdadeiro é que Cristo seja glorificado no seu corpo, tanto na vida como na morte. Que Cristo seja glorificado em nós, tanto enquanto vivemos e até quando nós morremos. Bem, até aqui, irmãos, nós vimos que a situação diante dos crentes é de sofrimento iminente, uma forte provação. Em segundo lugar, vem o que Pedro nos admoesta em face do sofrimento: edificar uma boa teologia que gere grande fé em Deus, que nos capacita a nos alegrarmos no sofrimento, que nos guarda do mal, que nos liberta para o amor, o que faz grande glória a Deus como Criador e soberano e Rei. Onde encontraremos esta força para estarmos prontos em face de uma perseguição, ou uma possível tortura e até a morte? O verso 14 responde: se pelo nome de Cristo somos vituperados, censurados, bem-aventurados sois,